que eu vou falar nesse vídeo aqui é sensível, mas, enfim, alguém tem que falar, né? E se você chegar no final do vídeo e achar normal, o problema já não é mais comigo. Que seja decretada a prisão preventiva, é preciso que haja o tal periculum libertatis, ou seja, que haja risco em manter o investigado livre. E nesse caso, os fatos investigados, ele já tem 2 anos. O ex-presidente, ele não está investido de autoridade pública e já sofre aí uma série de restrições abusivas às suas liberdades. Prendê-lo seria uma violação explícita à presunção de inocência e também ao devido processo legal. Mas, essencialmente, não há elementos para a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro porque não há sequer indícios de prática criminosa. Pelo pouco que se sabe desse processo sigiloso, vazado aí a conta-gotas, de forma bem seletiva, o Bolsonaro nunca deu ordem de natureza subversiva, nunca coagiu ou ameaçou outras autoridades e nunca se manifestou publicamente para endossar ou mesmo para incitar a violência e a sedição entre os seus apoiadores. Muito pelo contrário, Bolsonaro está gravado em vídeo repudiando a adoção de medidas de força. O que nós sabemos é que algumas figuras do entorno do ex-presidente se frustraram com a sua postura conformista a respeito do processo eleitoral e tentaram sim persuadi-lo a tomar ações mais drásticas, o que nunca aconteceu. Tanto que a diplomação, a posse, a transição de poder para o governo petista se deram de forma pacífica, sem envenenamentos, sem enforcamentos em praça pública ou sem assassinatos em série, como sugere o relatório sensacionalista. Vamos lá. Quando foi que a gente normalizou isso daqui? Missão cumprida. Então é isso, ninguém nunca vai explicar o que é essa missão e o que foi cumprido. Um ministro do TSE falando com Alexandre de Moraes que missão dada é missão cumprida. Isso aí, problemas, né, mídia? Deixa pra lá. Inclusive é o mesmo juiz que recebeu tapinhas na cara do Lula. Mas claro, tudo normal, com certeza é um juiz extremamente imparcial. Quando foi que a gente normalizou isso daqui? Muitos dos personagens que hoje estão aqui e passam de todos os quadrantes políticos só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Eles não estariam aqui, inclusive o presidente da República. Ou seja, o ministro do STF dizendo claramente de que foi através da intervenção deles, a decisão deles, que possibilitou o Lula chegar à presidência da República. Também tudo normal. Peraí, enfrentou a Lava Jato? Como assim? A Lava Jato não foi uma operação contra corruptos? O STF, então, lutou contra a condenação de corruptos? Explica melhor, não deu para entender. E refrescando a memória aqui, somente nos 2 primeiros anos de governo Bolsonaro, o STF tomou 123 medidas contra ele. E agora, neste novo caso, dessa narrativa, o Moraes cita ele 44 vezes. Ai, mas qual que é o problema disso? Nada, uai. Ele só é vítima, réu, promotor, investigador, advogado e juiz ao mesmo tempo. O mesmo juiz que está no top 1 aí no ranking de decisões monocráticas. Só em 2023 foram mais de 7 mil. E o que isso significa? Que ele toma a decisão sozinho, sem precisar de consultar os outros não decidem, só ele decide. Mais de 7 mil decisões na mãozinha dele. E assim, eu não sei se você sabia, mas quem julga impeachment de ministro do STF é o Senado, ok? Grave isso daí. E quem julga os senadores são o STF. Pronto, entendeu? O famoso joguinho casado. E dá sua moneda para mais uma coincidência. Moraes faz campanha para Pacheco vencer no Senado. Logo o Pacheco, que nunca pauta um pedido de impeachment dele. Quando a gente normalizou isso? Simplesmente um juiz saindo do seu ofício, que é julgar simplesmente, para poder ficar entrando em contato com os senadores e pedindo voto. Oi? Mas calma, que piora. Um dia antes dessa confusãozinha toda aí sobre golpe, os ministros Gilmar Mendes, Zanin e Moraes estiveram na Alvorada, casa do Lula. E eles fazem reuniões de avaliação de cenário, que vem acontecendo com frequência. Mas você tá achando um absurdo, muita interferência? Calma, tá pouco, cabe mais. Ninguém menos, ninguém mais do que Andrei, o chefe da Polícia Federal. Enquanto isso, lá atrás, quando Bolsonaro colocou o Ramagem como diretor da Polícia Federal, eles disseram que era desvio de finalidade. Ou seja, era competência do presidente fazer isso, ele fez, e eles falaram que não, opa, peraí, tá interferindo. Agora, encontrar regularmente com um presidente na casa dele, junto com o ministro do STF, aí tá tranquilo. Aí aqui, ó, tá de boa, normalidade. A gente normalizou o ministro do STF
falando isso aqui pós-eleições. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Isso porque eles juram de pezinho que eles estão fazendo um discurso de pacificação do país. E é importante lembrar do artigo 95 da Constituição que fala, olha, dedicar-se à atividade político-partidária. Um juiz é vedado, é proibido ele fazer isso. Eu pergunto, um juiz, pós-eleições, falar que derrotamos o bolsonarismo no evento da União Nacional dos Estudantes, seria isso? Não sei. Já que é eles, pode, né? Claro. Dos 11, um foi indicado pelo FHC, 4 pela Dilma, 1 pelo Temer, 2 pelo Bolsonaro e os outros 3 pelo Lula. No mínimo até aqui já deu para perceber que não há uma segurança jurídica no nosso país. Pelo contrário, há um relacionamento jurídico. Isso é claro. Agora vamos para a treta de hoje. Mas antes, eu vou lembrar algumas coisas. Em 2019, o Janot disse que foi armado ao STF para poder matar o Gilmar Mendes. Você viu algum inquérito sendo aberto, algum julgamento, alguma narrativa? Janot assassino? Não, né? Pois é, talvez seja porque ele foi indicado por uma petista, a Dilma, né? Talvez, eu não sei, assim, sou uma suspeita. Agora estão tentando emplacar no Bolsonaro uma tentativa de golpe. E quando você pega a lista do porquê que eles estão sendo indiciados, basicamente é por conta de informações falsas sobre o sistema eleitoral e incentivo a atos antidemocráticos. Aí eu te pergunto, é crime questionar processo eleitoral? Uma pergunta. Porque se for, vai ter que fazer umas prisãozinhas aí. Começando pelo PSDB, que disse que não é possível auditar o sistema do TSE e pede voto impresso. PSDB golpista. E antes de falar aí sobre o tal do golpe, é importante falar de que eles meteram aí um padre no meio. O José Eduardo. Ele tava lá fazer o que no golpe? Ia dar cobertura espiritual, ó, vou rezar aqui que tudo dê certo. Tá de sacanagem, né? Falar que ele incitou fiéis a questionar a legitimidade das eleições. Oh, meu Deus, prendam esse padre. Mais uma vez, se for assim, vai ter que prender também o Al Gore, que era um democrata que competiu contra o Bush e também pediu recontagem de votos, porque, segundo ele, tinha irregularidades de votos lá na Flórida. Em 2004, John Kerry, também democrata, também alegou ali problemas lá em Ohio, e os deputados de esquerda, inclusive, também formalmente alegaram irregularidades e também nunca vi pedir prisão para ele. Em 2016, agora, abertamente, a Hillary Clinton e vários líderes democratas em diversas vezes também questionaram o resultado das eleições, falando que a Rússia tinha interferido nas eleições de 2016. Eu nunca vi também ninguém pedir a prisão para eles. Mas aqui no Brasil, um padre que faça a mesma coisa do que a esquerda mundial, inclusive aqui no Brasil também faz, aí não. Aí tem que indiciar e botar ele praticamente como um criminoso. Agora sim, vamos lá para o tal golpe de Estado. A pergunta é, se você redigir um documento baseado no artigo da Constituição, que será enviado para o Congresso e ele só surtirá efeito se o Congresso decidir, é golpe? Se você respondeu que sim e é petista, meus parabéns, você acaba de colocar a Dilma na cadeia. Porque na época da Dilma, antes do impeachment, foi também sondado decretar estado de defesa. E ela consultou o general Eduardo Vilas Boas. Ou seja, ela estava querendo dar um golpe, vai ser indiciado, vai ter aí investigação, vai quebrar o sigilo do celular da Dilma. Ixi, se quebrar, hein, eu acho que roda muita gente. Claro que não, pô. Porque o que acontece é simplesmente criação de narrativa atrás de narrativa. E quem fala isso não sou eu, é o papai Lula. Bolsonaro não tem nenhuma chance de votar presidente da República. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta. Bolsonaro negou o pedido de general para botar ministro a favor de golpe. Uai, eu entendi, uai. Quer dizer que então o Bolsonaro salvou a gente? Uai, explica pra gente. O governo que tá querendo derrubar o Bolsonaro é o mesmo que triplicou pedidos para a Polícia Federal para poder investigar críticos e opositores políticos, que tem esvaziado o setor de investigação em troca de aumentar os inquéritos sobre o Bolsonaro. Assim, você não precisa gostar do Bolsonaro, mas sério, isso aqui é inegável. Já tentaram emplacar Valdo Açaí, interferência da PF, Queiroz, golpe de Estado, Marielle, minuta de golpe, porteiro da Marielle lá, joias, 51 imóveis, carteira de vacina, imóveis dos Estados Unidos, baleia, Covid, Marielle, Mauro Cid, embaixada da Hungria, o cara dormiu lá e... Meu Deus, não pode. Aí vem joia de novo e minuta do golpe agora é de novo. Sim, pode ser uma opinião minha, mas eu acho que existem coisas mais graves, assim, eu acho.
STF manda soltar 15 integrantes de quadrilha que opera tráfico de drogas em galerias de Campinas. Solto pelo STF, traficante André do Rap completa 3 anos foragido. Gilmar Mendes manda soltar traficante preso com quase 200 quilos de cocaína. Sério, dá pra ficar aqui o dia inteiro falando sobre decisões absurdas do STF. Mas o importante mesmo é os caras que queriam dar um golpe e que não conseguiram pegar nenhum táxi. Tipo assim, eu não sou nenhum tipo de especialista em segurança pública não, mas, tipo assim, eu vou cometer um atentado terrorista ali e aí eu vou chamar um táxi. Ô, táxi. Ei. E a outra narrativa é que o Felipe, que era assessor do Bolsonaro, simulou ter ido aos Estados Unidos para esconder da polícia. Cá entre nós, quem que quer esconder e vai pro aeroporto? Vou pra casa da minha sogra porque eu quero esconder da minha mulher. Isso não faz o mínimo de sentido. Mas vocês lembram que numa conversa entre 2 assessores do Moraes, eles disseram isso aqui, ó. Estavam caçando algo para poder ferrar a galera da direita, mas eles só estavam achando publicações jornalísticas, não estavam falando nada. E aí a resposta vem. O cara fala, use a criatividade, risos e risos. E realmente estão usando a criatividade assim, pra danar. E eu não vou nem comentar e indiciar alguém por conta de discurso de ódio, porque sério mesmo, se tem alguém que já sofreu discurso de ódio nesse país é Bolsonaro. Desde encenar matando o cara, jornalistas falando do porquê ele torce pra ele morrer, e empresa artística colocando a cabeça dele como uma bola de futebol. Aí é bom lembrar que o Bolsonaro não tá inelegível porque ele cometeu corrupção, pedalada fiscal, algo do tipo não. Foi por conta disso daqui, ó. Reunião com embaixadores durante a eleição. Agora eles querem prenderem por conta de um golpe de Estado. Me parece, a esquerda quer colocar no mesmo pé de igualdade Bolsonaro e Lula. Tipo, Lula foi preso por corrupção, mas o Bolsonaro também foi por golpe de Estado. O Bolsonaro sofreu um atentado, e agora a gente também. E assim, negar que o Bolsonaro realmente foi o único a sofrer um atentado real contra a sua vida é negar a realidade, bicho. E ele sim, foi o único de fato presidenciável que sofreu um atentado, é negar a realidade, bicho. E o pior, até hoje não descobriu quem mandou o Adélio matar o Bolsonaro. Assim, em qualquer país sério, igual nos Estados Unidos, quando alguém tenta matar um presidente, meu amigo, é uma mobilização geral. Imagina se o Lula, STF, Moraes investigasse o Adélio igual investiga o Bolsonaro, hein? Nossa Deus. E se investigasse o Lula igual investiga o Bolsonaro, já teria, sei lá, até achado o dedo dele. E será que deve ser por isso todo o desespero? Nova pesquisa, Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula. E o Bolsonaro sempre fala isso, né? Se ele é um cara que, enfim, não vale de nada, etc., por que não deixa ele concorrer? Deixa ele concorrer aí, pô, rapidão, só pra gente ver o negócio. Aqui do chocolate. E aí você pode me perguntar, Nicolas, o que dá pra fazer contra tudo isso? Na CCJ, por exemplo, a gente conseguiu avançar e colocar ali alguns limites contra o STF, decisões monocráticas, por exemplo. Foi um bom avanço. Mas eu preciso repetir, de que quando nós não estamos em uma democracia, muito dificilmente instrumentos democráticos vão surtir efeito. Afinal de contas, não é uma democracia. Por isso, não desista de colocar boas pessoas no executivo, no judiciário, no legislativo, porque é só ocupando esses espaços que a gente vai tirando essa galera. Enquanto isso, o Rui Barbosa tá mais do que certo. Pior ditadura é a do Poder Judiciário. Contra ela, não há quem recorrer. Veremos pelos próximos capítulos. Pessoal, que a Polícia Federal indiciou Bolsonaro e mais 37 pessoas, todo mundo aí já ficou sabendo, desde ontem todo mundo só fala nisso. Mas 2 questões, aliás 3 questões eu quero falar com vocês aqui. A primeira coisa, um dos kids de preto, vale falar que é a força especial da especial do Exército, homens altamente treinados em guerrilhas contra terrorismo, para entrar em locais sem serviço, sair sem nem ninguém saber que ele entrou. Ele não conseguiu executar a missão, segundo os jornais estão noticiando, porque ele não conseguiu pegar um táxi. Incrível isso, né? Incrível. Ele não conseguiu pegar um táxi. Calma, então vamos comentar sobre isso. Segunda coisa, o ex-secretário de Dino, ele jogou um balde de água fria no indiciamento da Polícia Federal. O ex-secretário de Dino jogou um balde de água fria no indiciamento da Polícia Federal. Gente, olha só. Primeira coisa, vamos lá. O ex-secretário nacional de Justiça de Flávio Dino jogou um balde de água fria nas comemorações pelo indiciamento de Jair Bolsonaro pela Polícia Federal. Olha o que ele disse. O ex-secretário do Ministério da Justiça durante a gestão de Flávio Dino, na pasta, o advogado Augusto
de Arruda Botelho jogou um balde de água fria após a Polícia Federal indiciar Jair Bolsonaro no inquérito de tentativa de golpe. Augusto escreveu nas redes sociais que o indiciamento pela Polícia Federal está longe de significar uma condenação. O advogado ressaltou que o indiciamento significa apenas que uma pessoa é oficialmente investigada. Olha o que ele diz. Essa é a mensagem dele mesmo. Sem querer jogar um balde de água fria, mas indiciamento significa que a pessoa está oficialmente sendo investigada e que há indícios de autoria. Ou seja, indiciamento é o começo do início, disse Botelho, que foi secretário de Justiça. Você consegue perceber que até mesmo entre eles existem uns que concordam, outros que não concordam com as coisas que estão acontecendo, com os nexos das provas, aquelas coisas todas. Mas uma coisa interessante é isso aqui, ó. Uma coisa interessantíssima. Uma dessas pessoas, desses supostos kids de preto aí que teriam que executar uma tal missão, ele não conseguiu executar essa missão, que seria pegar o ministro Moraes, né? E levar para algum lugar, fazer alguma coisa, segundo aqui a reportagem do Metrópolis vai falando. E detalhe, ele não conseguiu pegar, por quê? Porque ele não conseguiu pegar um táxi. Agora, calma aí, antes de nós falar disso, eu vou te falar quem são, na verdade, esses kids de preto. Militares que foram presos aí nessa suposta trama de assassinato do então presidente Lula e Alckmin e outras pessoas. Kids de preto são integrantes das Forças Especiais do Exército, um grupo de elite altamente treinado para operações de risco extremo e de sigilo. Ou seja, são os melhores dos melhores dos melhores dos melhores, né? Olha só, vou te mostrar aqui como que surgiu isso, ó. A expressão Kid de Preto é um apelido informal dado aos militares dessa força devido ao uso de um gorro ali no seu uniforme, né? Eles foram criados em 1957 e já até atuaram. O Exército, em 2023, aproximadamente, eles têm 2.500 homens, o Exército, e já atuaram como na guerrilha, na pacificação do Haiti e também na segurança ali durante a Copa do Mundo aqui no Brasil. Eles se dedicaram ali especialmente à prevenção de ataques terroristas. Mas olha só uma coisa que eu quero ler para vocês aqui, ó. Uma coisinha. As Forças Especiais são conhecidas por atuações de operações de contra-terrorismo, contra-guerrilha, sabotagem, além de missões de guerra irregular como insurgências e resgates. Agora, preste atenção numa coisa. No Brasil, até em 2023, tinha 2.500 pessoas que são esses militares aí, esses tais kids de preto. O treinamento deles é rigorosíssimo. Por que eu estou falando do treinamento deles, sobre eles? Para vocês entenderem uma coisa, que não dá para entender como é que essas pessoas altamente treinadas não conseguiram executar uma missão por falta de não conseguir pegar um táxi. Não tem lógica isso, não tem lógica. Olha só, o processo de formação dos kids de preto é altamente seletivo e exige que os candidatos passem por 3 etapas. A primeira etapa é o curso de paraquedista militar, que dura 6 semanas. Segundo curso de ações de comando, que dura 4 meses. Esse aqui é um dos cursos bem difícil, ó. Treinamento intensivo e condições de privação de sono e alimento, além de exigências físicas extremas. Terceiro curso de forças especiais, que dura 5 meses, focado em missões estratégicas e inteligências. Agora vocês entenderam que esses kids de preto aí são os caras, são a força de elite do exército ali, gente, cabulosa mesmo. Aí como é que esse povo, como é que esses caras altamente treinados não conseguiram executar essa tal missão e por um simples motivo, que não conseguiu pegar um táxi. Bora falar disso, ó.
O major das Forças Especiais não conseguiu pegar um táxi para executar o tal plano golpista. Segundo a matéria, vai dizendo: Kid de Preto precisou pedir ajuda para se deslocar, o que complicou a logística da ação criminosa. Gente, o Kid de Preto, depois de tanto esse treinamento dele, eles não pedem ajuda, não. Eles são a própria ajuda. Tá entendendo? São esses tais Kids de Preto, essas forças especiais aqui, que o país usa para contra terrorismo, para contra guerrilha, para insurgências. Insurgências é entrar num ambiente e sair sem ser notado. É entrar de forma perspicaz e não deixar rastro de jeito nenhum. Aí vem falar que um Kid de Preto não conseguiu executar a tal missão dele lá porque ele precisou de ajuda para pegar um táxi. É muito esquisito isso. Muito esquisito isso, ó. O militar das Forças Armadas de codinome Gana sofreu para pedir um táxi em 15 de dezembro de 2022. Data que os tais Kids de Preto escolheram para tentar executar a captura do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de acordo com a Polícia Federal. Não dá para entender isso. Não dá para entender isso. O grupo de militares suspeitos tinha um grupo no aplicativo Signal com o nome Copa 2022. Eles usavam codinomes de países que costumam disputar a Copa do Mundo de futebol, como a Alemanha, a Argentina, a Austrália, não sei o quê. Outra coisa. Pensei aqui rápido. Se esses caras têm esse treinamento todo, essa inteligência toda que eles desenvolvem durante esses três cursos que eles precisam fazer para poder se tornar um Kid de Preto. Aí eles vão executar esse tal desse golpe aí, dessa tentativa, trama de golpe contra um presidente de um país, né? Aí eles são altamente treinados e eles vão criar um grupo de conversa, de aplicativo, que pode ser rastreado, que pode deixar vestígios para trás em um aparelho telefônico. Não sei não. Tem muita coisa aí, ó. O grupo estava dividido em pontos estratégicos do plano piloto para supostamente capturar o ministro Alexandre de Moraes, né? Não tem como, gente. Não tem como. Ó. Olha só o momento que eles desistiu, ó. Compartilhou a notícia que tratava do adiamento da votação sobre o orçamento secreto, o que fez o grupo desistir da missão de prender Moraes naquele dia. Os Kids de Preto então decidiram voltar ao shopping no setor comercial sul, que seria um ponto de encontro do bando. O militar Gana, nesse momento, teria que resgatar o colega Japão, mas enfrentou dificuldades para pedir um táxi. Às 21h26, Gana disse: Sanhaço, pera, achar táxi, mas vou chegar. KKKK. Em resposta, um homem identificado pela Polícia Federal como Rafael de Oliveira pergunta: quer que eu te pegue? 7 minutos depois, Gana enviou um áudio para explicar a dificuldade. Cara, olha só o áudio dele. Cara, acabei de chegar. Um ponto de táxi aqui. Tinha um maluco, só que ele falou que estava indo buscar um passageiro que ia chamar um táxi aqui para mim. Tá ligado? Dá uns 5 minutinhos aqui para ver se chega. Eu vou chegar. Eu acho que agora vai resolver. Mas tá pica, mané. Essa hora não tem táxi em lugar nenhum. Rafael Oliveira demonstrou preocupação. Foda. Esse é o tempo de exfiltração. A polícia entendeu que exfiltração se refere a uma técnica de movimento efetuada de modo sigiloso para retirar forças, pessoas isoladas ou materiais de território inimigo por ele controlado. Gana, enfim, saiu do ponto no Afinidade da Sul até o shopping comercial. Gente, é muito esquisito. Se você for prestar atenção no treinamento desses caras, vou até voltar aqui, ó, o treinamento deles.
O treinamento desses caras fica totalmente desacreditado que um cara desse precisaria usar um táxi, a não ser que seja o pior deles, né? Mais ruim, que mesmo assim ainda seria um bom. Ó, eles têm que fazer um curso de paraquedista, eles têm que fazer um curso de comando, eles têm que fazer um curso de forças especiais. Tudo isso aí para poder tentar se enquadrar e entrar na força Kids de Preto, nessa força especial do Exército. É muita coisa, sabe? É muita coisa que não dá para entender direito esse negócio. Mas vamos lá. Muita gente aí está preocupada com o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro, né? Mas olha só, para o ex-secretário Didino jogar um balde de água fria desse, é porque ainda tem muita coisa para rolar. Vou ler novamente aqui o que o ex-secretário de Flávio Dino ele disse, sem querer jogar um balde de água fria, mas mas o indiciamento significa que a pessoa está oficialmente sendo investigada e que há indícios de autoria. Ou seja, indiciamento é o começo do início, disse Botelho, que foi secretário nacional de Justiça. Essa é a fala dele. Vocês entenderam? Tem muita coisa ainda para andar. Agora, assim, o que acontece? Olha só. Você vai entender aqui uma coisa. Ó. Foi na quinta-feira, ontem, dia 21, que o ex-presidente Jair Bolsonaro ele foi indiciado, né? Juntamente com o ministro da Defesa, General Braga Neto, e outras 35 pessoas pelo envolvimento em uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Mas preste atenção, o indiciamento não significa necessariamente que o ex-presidente será preso, ou seja, ou que ele seja considerado culpado pela justiça. Ou seja, o indiciamento que aconteceu ontem não quer dizer que Bolsonaro vai ser preso e nem que Bolsonaro é culpado, simplesmente que ele vai ser investigado, né? O que a Polícia Federal apresentou no inquérito ao Supremo Federal é o entendimento que existem indícios suficientes para considerar alguém suspeito de um crime. Vamos lá. As provas contra os envolvidos foram obtidas pela Polícia Federal ao longo de 4 anos por meio de ações de quebra de sigilo telemático, telefônico, bancário e fiscal, além de colaborações premiadas, buscas e apreensões e outras medidas autorizadas pela Justiça. Né? Vamos lá. O que está sendo imputado? Golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e integrar a organização criminosa. Qual é agora os passos? O que vai acontecer agora? O que é que vai acontecer? Bem, a Polícia Federal pegou esse inquérito que tem centenas de páginas de documentos, de áudios, mensagens, tudo. Pegou esse inquérito, foi lá no STF, tá aqui, ó, encerramos o inquérito, o indiciamento, concluímos com o indiciamento de Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno e mais 35 pessoas aí. Beleza. Entregou para o Supremo Tribunal Federal, que vai para a mão do ministro Alexandre de Moraes, que por ele agora vai passar para a PGR. A PGR vai analisar as provas colhidas pela Polícia Federal no indiciamento e deverá decidir se, presta atenção, a PGR tem que decidir sobre isso aqui, se ela arquiva por falta de provas concretas. Tem que ter provas concretas, não é eu acho que aconteceu. Não, tem que ter prova concreta. Primeiro passo, arquiva o caso por falta de provas concretas. Segundo passo, pede mais investigações. Entendeu? Pede mais investigações, vai investigar mais ainda. Aquilo que já está sendo investigado, eles vão aprofundar, aquela coisa toda. Terceiro passo, apresenta uma denúncia contra os envolvidos. A lista de crimes pode até mesmo mudar, né? Agora vamos lá. Caso a PGR resolva denunciar os envolvidos, a ação será analisada diretamente pelo STF.
O Supremo então decide se aceita a denúncia ou se arquiva o caso. Se aceitar a denúncia, os envolvidos virão réus e poderão responder por ação penal, podendo ser condenados ou absolvidos. Essa etapa envolve audiências com acusados, interrogatórios e outras etapas. Passados os requerimentos de diligência, são feitas as alegações finais e a Corte profere uma decisão sobre as penas de cada um dos envolvidos. O Supremo também pode mandar o caso de volta para a primeira instância. Nesse caso, uma eventual prisão de Bolsonaro seria mais demorada. Vocês entenderam aí o caminho mais ou menos agora? Vamos lá. Polícia Federal entrega para o STF, que o Alexandre de Moraes vai encaminhar para a PGR. PGR tem que decidir. Vamos arquivar? Falta de prova? Vamos arquivar. Vamos investigar mais? Então vamos investigar mais. Não, vamos denunciar. Então vamos denunciar. Denunciou, volta para o STF. O STF, por sua vez, vai analisar lá, vai condenar ou absolver, ou vai devolver para a primeira instância, que vai demorar mais ainda uma eventual prisão do Bolsonaro, se for provado alguma coisa, né? É bem complicado, é um caminho muito longo ainda, gente. Tem um caminho bastante longo ainda para percorrer. Não é que Bolsonaro vai ser preso amanhã, não. Segundo o passo a passo, ainda tem muita coisa ainda para acontecer, muita coisa para ser estudada, né? Mas é isso. É isso. Deixa aqui o seu comentário. É muito importante o seu comentário para a gente entender o que você tá pensando aqui sobre o assunto, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Seja muitíssimo bem-vindo ao nosso canal.